Parte 1. O choque que muda tudo. Aposentadoria antecipada em 2025, independência financeira, liberdade financeira, renda passiva, investimentos inteligentes, dividendos, juros compostos, estratégia FIRE, viver de renda, fundos imobiliários, ações, aposentadoria antes dos 50 anos. Essas não são apenas palavras soltas, são o mapa que separa quem depende do INSS por 40 anos daqueles que conseguem se aposentar 20 anos antes, desfrutando da vida enquanto a maioria ainda está presa ao despertador. A ilusão da aposentadoria tradicional continua sendo vendida todos os dias. Trabalhe duro, confie no sistema, aguente até os 65 e finalmente será livre. Mas a realidade é dura. O benefício previdenciário não acompanha a inflação, os custos de vida sobem em silêncio e quando chega a hora da recompensa, o que você recebe mal cobre despesas básicas. Essa é a prisão da classe média, que troca a vida por salário, acreditando que um dia terá descanso. Os ricos nunca aceitaram essa regra do jogo. Eles aprenderam cedo que o segredo não está em trabalhar mais, mas em fazer o dinheiro trabalhar por eles. E aqui está o ponto crucial. A riqueza não é medida pelo salário mensal, mas pela quantidade de renda passiva que continua entrando enquanto você dorme. Essa mentalidade muda tudo. Imagine alguém que acredita na promessa do INSS. Trabalha 40 anos, chega aos 65, mas já não tem energia, saúde ou disposição para aproveitar a liberdade prometida. Agora compare com quem começou a investir em FIIs, ações pagadoras de dividendos, títulos atrelados à inflação e ativos de renda recorrente ainda na casa dos 20 ou 30 anos. Esse segundo grupo construiu uma máquina de renda que banca o estilo de vida muito antes da idade mínima. A grande diferença não é inteligência acima da média, nem sorte. É clareza de estratégia. Transformar salário em ativos, ativos em fluxos de caixa e fluxos de caixa em liberdade financeira. A cada mês, os ricos não perguntam quanto ganhei de salário, mas sim quanto meus ativos me pagaram sem que eu precisasse trabalhar. Esse choque de realidade deve provocar a primeira virada de chave. Você não precisa aceitar o destino de esperar até os 65 anos para viver. O que precisa é entender que tempo no mercado supera timing de mercado. Os juros compostos fazem o trabalho pesado, mas só funcionam para quem age cedo, com consistência, disciplina e visão de longo prazo. A cada novo aporte você está comprando tempo. A cada real investido em ativos que geram renda, você se aproxima do ponto em que suas contas são pagas por renda passiva. Esse é o marco da verdadeira aposentadoria, quando seus dividendos, aluguéis de FIIs e juros recebidos superam seus gastos mensais. A partir desse dia, você não trabalha mais por necessidade, apenas por escolha. Essa é a realidade que os ricos construíram em silêncio, enquanto a maioria ainda acredita que o sistema previdenciário vai salvá-los. O segredo não é mais um mistério, é método, disciplina e visão de longo prazo. Parte 2. A mentalidade dos ricos que permite a aposentadoria antecipada. Mentalidade milionária, taxa de poupança agressiva, aportes automáticos, liberdade financeira, independência financeira, aposentadoria antecipada em 2025, investimentos inteligentes, viver de renda passiva, disciplina financeira, estratégia FIRE, dividendos crescentes, fundos imobiliários, ações de valor, reinvestimento de lucros. O verdadeiro diferencial entre quem se aposenta 20 anos antes e quem se arrasta até os 65 não é apenas onde investe, mas como pensa sobre dinheiro. O trabalhador comum organiza a vida em torno do consumo. Cada aumento de salário vira aumento de padrão de vida, novas parcelas, novos custos fixos. Já os ricos pensam em termos de fluxos de caixa. Quanto mais renda passiva posso gerar a partir do que recebo hoje? A diferença é que um segue a lógica do ganhar e gastar, enquanto o outro segue a lógica do ganhar, investir e multiplicar. A mentalidade correta começa com a taxa de poupança. Não adianta apenas investir bem se você não consegue separar uma parte significativa do que ganha. O segredo é simples.
Ricos não pensam em quanto podem gastar, pensam em quanto precisam investir para comprar liberdade. Uma taxa de poupança de 40% ou mais pode parecer impossível para a maioria, mas é exatamente essa agressividade que cria o salto de 20 anos a menos no caminho da aposentadoria. Outro ponto-chave é a criação de aportes automáticos. Os ricos não deixam para investir se sobrar no fim do mês. Eles configuram o processo para que o investimento aconteça antes do consumo. Como um boleto invisível, mas que, em vez de sugar dinheiro, planta sementes que rendem frutos crescentes no futuro. Isso elimina a armadilha da procrastinação e da tentação de gastar. O próximo passo é usar metas claras, do tipo SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Não basta dizer, quero me aposentar cedo. É necessário definir, quero acumular 1 milhão em ativos que pagam 0,60% ao mês em dividendos líquidos até 2035, para gerar 6 mil mensais que cobrem minhas despesas. Essa clareza transforma um sonho em um projeto viável. E para que tudo funcione, a mentalidade dos ricos inclui o orçamento base zero. Nada de deixar o dinheiro fluir para onde quiser. Cada real precisa ter um propósito, ou é para sobrevivência, ou para investimento, ou para acelerar a liberdade. Despesas invisíveis são eliminadas, taxas desnecessárias cortadas, e cada gasto passa a ser uma escolha consciente. A pergunta que guia essa mentalidade não é quanto custa, e sim, isso me aproxima ou me afasta da minha independência financeira? É dessa forma que os ricos conseguem manter consistência em seus aportes mesmo quando o consumo os chama. Eles entendem que cada escolha hoje está comprando tempo de vida amanhã. Esse conjunto, taxa de poupança agressiva, aportes automáticos, metas SMART e orçamento base zero, forma a engrenagem inicial da aposentadoria antecipada. É nesse ponto que a maioria desiste, mas é justamente aqui que a diferença acontece. Disciplina sobre desejos imediatos, em troca de liberdade futura. Parte 3. O poder dos ativos certos que aceleram a aposentadoria antecipada. Investimentos em dividendos, fundos imobiliários, FIIs, ações que pagam lucros, renda passiva mensal, juros compostos, carteira diversificada, independência financeira, aposentadoria antecipada em 2025, estratégia FIRE, liberdade financeira, reinvestimento automático, renda recorrente. Quem deseja se aposentar 20 anos antes precisa de uma engrenagem que trabalhe no piloto automático. Essa engrenagem são os ativos geradores de renda. Enquanto a maioria coloca o dinheiro na poupança ou em fundos ruins que mal superam a inflação, os ricos concentram esforços em ativos que devolvem dinheiro no bolso todos os meses. Os mais acessíveis e poderosos são os FIIs e as ações de dividendos. O segredo está em acumular cotas e ações que pagam dividendos consistentes, reinvestir cada centavo recebido e deixar os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Um FII de qualidade pode entregar entre 0,5% e 1% de rendimento ao mês, isento de imposto de renda. Isso significa que quem acumula, por exemplo, R$ 500 mil em cotas pode receber algo em torno de R$ 3 mil a R$ 5 mil todos os meses, renda suficiente para cobrir uma boa parte do custo de vida. E o melhor, esse dinheiro continua entrando, faça chuva ou sol. As ações que pagam dividendos seguem a mesma lógica. Empresas sólidas, com fluxo de caixa saudável, distribuem parte de seus lucros aos acionistas. Quem acumula ações dessas empresas constrói uma renda que cresce junto com o lucro delas. Imagine receber R$ 1.000 em dividendos no primeiro ano, reinvestir tudo e, com isso, multiplicar seus recebimentos para R$ 1.200, depois R$ 1.500, até que esse valor supere suas despesas mensais. Esse é o ciclo da liberdade. Mas os ricos não param apenas em ações e FIIs. Eles também pensam em diversificação inteligente, títulos atrelados à inflação para proteger o poder de compra, investimentos internacionais para reduzir risco do Brasil e até negócios próprios que geram fluxo de caixa paralelo. O ponto em comum entre todos esses ativos é que eles trabalham para gerar renda mesmo sem esforço ativo. O erro da classe média é buscar grandes apostas e ganhos rápidos. Os ricos, ao contrário, focam em ativos que pagam consistentemente e reinvestem de forma automática. A mágica acontece no acúmulo silencioso.
A cada mês, mais dividendos compram mais cotas, que pagam mais dividendos, que compram mais cotas, até que o ciclo se torna autossustentável. E a beleza dessa estratégia é que você não precisa de milhões para começar. Mesmo com 200, 300 ou 500 reais por mês, é possível montar uma carteira que vai crescendo ao longo dos anos. O importante não é o valor inicial, mas a constância e a disciplina em manter os aportes. O ponto final dessa parte é simples. Ativos certos são máquinas de liberdade. A aposentadoria antecipada não acontece acumulando dinheiro parado, mas acumulando ativos que geram renda passiva crescente. É essa escolha que separa quem vai depender do INSS para sobreviver de quem vai viver da renda dos próprios investimentos ainda na melhor fase da vida. Parte 4. O plano prático para montar sua aposentadoria antecipada. Plano financeiro prático. Estratégia de aposentadoria antecipada. Independência financeira em 2025. Orçamento inteligente. Metas SMART. Aportes mensais. Ativos geradores de renda. Reinvestimento automático. Liberdade financeira. Disciplina nos investimentos. Gestão de risco. Diversificação de carteira. Renda passiva sustentável. Estratégia FERE. Para transformar teoria em resultado, é preciso um plano detalhado e executável. Sem ele, a aposentadoria antecipada virá apenas mais um sonho. O primeiro passo é definir o valor-alvo da sua independência financeira. Isso significa calcular quanto você precisa para viver apenas da renda passiva dos seus investimentos. A regra clássica é: se suas despesas mensais são R$ 5.000, você precisará de aproximadamente R$ 1 milhão em ativos que rendam em torno de 0,5% ao mês. Esse cálculo é o coração da sua estratégia. O segundo passo é construir um orçamento estratégico. Aqui entra o orçamento base zero. Cada real precisa ter uma função. A meta é reservar de 30% a 50% da sua renda para investimentos. Pode parecer alto, mas lembre-se, os ricos que se aposentam cedo sacrificam consumo imediato em troca de liberdade futura. E não é cortar tudo, é priorizar. Em vez de trocar de carro todo ano, você investe. Em vez de gastar em supérfluos, você direciona para ativos que compram tempo de vida. O terceiro passo é criar aportes automáticos. Configure transferências automáticas para sua corretora no mesmo dia que recebe o salário. Assim, você garante que os investimentos aconteçam antes do consumo. O cérebro humano é preguiçoso. Se deixar para decidir depois, a tendência é gastar. Automatizar elimina essa armadilha. O quarto passo é escolher os ativos certos para sua carteira. Uma boa divisão inicial pode incluir 40% em FIIs de qualidade para gerar fluxo de caixa mensal, 30% em ações de dividendos para crescer renda ao longo dos anos, 20% em títulos atrelados à inflação, protegendo seu poder de compra, 10% em ativos internacionais, diversificando o risco. O quinto passo é aplicar a estratégia de reinvestimento automático. Todo dividendo recebido deve voltar imediatamente para comprar novas cotas e ações. Esse é o motor da bola de neve financeira. A cada mês, a renda aumenta um pouco, o que gera mais aportes, que geram mais renda em um ciclo exponencial. O sexto passo é praticar gestão de risco e ajustes periódicos. Pelo menos uma vez por ano, revise sua carteira. Veja se algum ativo perdeu qualidade, se há concentração excessiva em um setor ou se os dividendos caíram. Os ricos não ficam parados. Eles monitoram e ajustam, mas sem entrar em pânico com oscilações normais do mercado. Por fim, o sétimo passo é ter um prazo definido. Estabeleça uma meta. Quero me aposentar em 12 anos, acumulando X reais que gerem Y de renda mensal. Esse prazo vai manter sua disciplina mesmo quando a jornada parecer longa. A clareza é combustível contra a desistência. Esse é o plano prático que transforma o conceito de liberdade em realidade. Não é sobre atalhos ou sorte, mas sobre seguir o roteiro com disciplina, mês a mês, ano após ano. A cada aporte, você está comprando não apenas ativos,
mas anos de vida livres de obrigações financeiras. Parte 5. O último segredo e a pergunta que separa sonhadores de realizadores. Riqueza verdadeira, aposentadoria antecipada em 2025, mentalidade milionária, disciplina financeira, liberdade definitiva, renda passiva sustentável, independência financeira, legado para a família, viver de dividendos, consistência nos aportes, mentalidade de abundância, segredo dos ricos, estratégia FIRE, futuro financeiro seguro. Chegamos ao ponto mais importante. A verdadeira diferença entre quem apenas sonha em se aposentar 20 anos antes e quem realmente consegue. Não é apenas sobre números, ativos ou juros compostos. O segredo final está na mentalidade. Os ricos que alcançam a liberdade cedo não têm uma relação emocional com dinheiro baseada em escassez ou ansiedade. Eles enxergam cada real como uma semente. Cada cota de fundo, cada ação comprada, cada título adquirido não é apenas um investimento, é tempo de vida comprado. Enquanto muitos gastam hoje, acreditando que o amanhã vai se resolver sozinho, os ricos plantam continuamente. Eles sabem que a disciplina de hoje cria o luxo do amanhã. E esse luxo não é apenas uma casa maior ou um carro importado, mas o luxo de não depender de um chefe, não se prender a horários, não ter medo de crises econômicas. O último segredo é que os ricos não deixam espaço para desculpas. Eles não dizem, quando sobrar eu invisto. Eles dizem, eu invisto e com o que sobra eu vivo. Essa inversão simples é a base da liberdade. E a cada mês, a cada aporte, a bola de neve cresce até se tornar inquebrável. Imagine se acordando numa segunda-feira sem despertador, não porque você ganhou na loteria, mas porque construiu, com inteligência e disciplina, uma máquina de renda passiva que sustenta sua vida. Você pode viajar, pode passar mais tempo com a família, abrir seu próprio negócio ou até trabalhar por prazer, não por obrigação. Esse é o verdadeiro luxo que os ricos escondem por trás das aparências. O poder de decidir o que fazer com o próprio tempo. A aposentadoria antecipada não é para todos, mas está aberta a qualquer um que escolha a mentalidade e a estratégia certas. Agora que você conhece os segredos e os passos práticos, a decisão não está mais no mercado, nem no governo e nem na economia. A decisão está em você. Se você tivesse hoje uma renda passiva suficiente para cobrir todas as suas despesas mensais, o que faria com seu tempo livre? Viveria viajando pelo mundo? Passaria mais tempo com a família? Abriria seu próprio negócio? Ou simplesmente aproveitaria os pequenos prazeres da vida?